E estamos de volta nessa live. Tivemos alguns problemas técnicos, pelo qual pedimos as nossas sinceras desculpas, mas o que é bom demora e estou para provar a verdade. E cá estamos novamente com meus convidados. Bem, nós íamos conhecendo um pouquinho mais do projeto Sem Mistério. Esse projeto sem fins lucrativos, e é um convite que eu passo a ti, meu caro amigo, está do outro lado. O projeto é enorme e está aberto para quem quer fazer parte desse projeto. Bem, na medida em que vamos conhecendo a respeito do projeto Sem Mistério, já percebemos que dia 25 de setembro do ano corrente terá uma palestra na escola Vila Luso, número 50. O que é que vai decorrer nessa palestra? Sim, explicou-se aqui sobre o projeto Saúde Sem Mistério. Tal como o nome referencia, é mais ou menos um projeto de jovens que querem mostrar a saúde, ou mais ou menos que querem impulsionar de uma forma sem mistério. E deste modo a gente tem desenvolvido algumas atividades. A atividade no mês corrente, que será realizada no dia 25 de setembro, né, o mês corrente, é uma atividade que visa mais ou menos aquilo que é um ensinamento às crianças sobre a higiene bucal, e na mesma também a orientação, e iremos fornecer também materiais adequados que é para a higienização. A atividade será realizada na escola Vila Luso, número 50, escola primária. Os membros do projeto estarão lá. Iremos desenvolver palestras, nomeadamente nas salas de aulas, com todos os estudantes. O projeto está subdividido em fases. Uma fase tem a ver com a área acadêmica. A investigação científica é muito importante. Eu disse que poderíamos então dar café de ideias, podemos realizar e tantas outras atividades. E quanto agora à área comunitária, disse muito bem de que estaremos a promover a saúde. A assistência comunitária é mesmo necessária. E esta é uma visão ampla que o projeto Saúde Sem Mistério tem para oferecer à comunidade. Faz-se com pouco e ali vem o muito. A palavra até do Senhor diz que a pessoa que ajuda alguém, amanhã também será ajudado. Então é necessário que o pouco que nós temos, não temos o muito, mas temos o pouco. Vamos fazendo a diferença, vamos fazendo alguém feliz. E esta é a nossa missão, é o nosso foco, realmente. Ok, obrigado. Então o convite está passado, dia 25, na Escola do Ensino Primário, Vila Luso. Compareça, leva a sua criança, ela terá donativo e também saberá como cuidar melhor da sua higiene bucal. Bem, estamos assim já dentro do tema mesmo, que é a higiene bucal, um tema importante para todos nós. Já ouvimos aqui algumas interveniências que a higiene bucal começa mesmo pelas crianças, e o projeto fez menção em começar primeiro com as crianças, só assim, quem sabe, começar depois com os mais adultos. Então temos aqui algumas questões que gostaríamos de saber. A primeira coisa, porque sabemos que nem todos nós talvez não saibamos o que é a higiene bucal. Então gostaria de fazer uma pergunta, uma questão relacionada quanto a isso. O que é a higiene bucal? Começando pelo conceito, para que nós e as pessoas lá em casa consigam perceber o que é a higiene bucal. Olha, bem, a higiene bucal não é mais que nem menos aquelas que são as práticas que nós temos desenvolvido com finalidade de manter a limpeza, antes faz os dentes, a gengiva, a língua. Então esse processo nós vamos chamar, ou esse conjunto de medidas ou práticas, vamos chamar de higiene bucal. Esse conjunto de medidas também, ou práticas, devem ser feitas de uma forma adequada, porque muitas das vezes nós temos feitos, mas não de forma adequada. Sim, e estando no nosso tema, que é higiene bucal para um sorriso saudável, eu gostaria de primeiramente começar com uma pequena introdução. Por que a higiene bucal é importante nas nossas vidas? Por quê? Porque a higiene bucal, ou seja, a boca, é onde começa o processo da nutrição. Ou seja, que se nós não tivermos uma boca saudável,
não tivermos higiene bucal, há provavelmente a maior probabilidade de nós não conseguirmos absorver a maior parte dos nutrientes que nós ingerimos. Então, daí é muito importante saber que a higiene bucal é muito fundamental na nossa vida, todos os dias. A higiene bucal, ou a saúde bucal, reflete diretamente naquilo que é a nossa saúde geral. Quer dizer que um indivíduo que não esteja saudável ou não esteja saudável na boca, este indivíduo também é considerado doente, que esse indivíduo geralmente não esteja bem. Como deve ser feita a higiene bucal nos pré-escolares, nas idades compreendidas aos 4, aos 5, quando eles já têm os dentes um pouquinho mais rígidos? As medidas que devemos ter com os meninos pré-escolares, nós temos que ter o hábito de levarmos as crianças ao estomatologista e também termos o hábito de acompanhar ou escovar os dentes dos pequenos, porque muitos deles, quando demos a escova ou a pasta de dente, eles fazem aquela brincadeira de colocar a escova e tirar o pepsodente da boca. Então as medidas mesmo é acompanhar os meninos e vermos como eles escovam a boca, se for possível os encarregados ajudarem o pré-escolar a escovar a boca. Agora, primeiramente dizer que existem várias medidas, né, de higiene bucal, porque também tem fases. A higiene bucal começa primeiramente nos bebês. Vamos dizer primeiramente nos bebês, como é feita de uma forma diferente. Nos bebês, como é que é feita a higiene bucal? Os bebês é feita mesmo até antes do nascimento dos primeiros dentes, o aparecimento dos primeiros dentes, os descidos, ou chamados dentes de leite. Então, é feita da seguinte forma nos bebês. Apenas com uma toalha, podemos dizer assim, ou gás, começar a fazer a limpeza da gengiva. A gengiva e língua, e sabemos muito bem que muitas das nossas mães fazem, muitas das vezes, só que precisam de uma orientação que é feita com uma toalha ou gás estéril, a água deve ser fervida ou uma água tratada, depois é que deve fazer essa limpeza. E depois temos o aparecimento dos primeiros dentes, que nas primeiras fases os primeiros dentes vão ser continuando com o mesmo processo, que nem antes do aparecimento dos dentes, sempre vai continuar com gases, fazendo a limpeza, principalmente insistindo nas noites. As noites, as crianças, acho que é uma das horas mais preferidas, que as crianças gostam mais de serem amamentadas. Então, uma vez que o leite, as crianças vão ficando muito tempo amamentando, vai passando horas, se não fizermos uma higienização, não fizemos uma higienização, o processo mais ou menos fica assim um pouquinho complicado, porque acumula-se açúcares nos dentes das crianças e depois isso provavelmente pode causar problemas logo no princípio ou nos primeiros anos de vida da criança. Então, quanto mais cedo nós começarmos a manter esse cuidado, essa prática de higiene bucal nos nossos bebês, e a criança vai crescendo já com hábito. Falei aqui nos primeiros anos de vida, como é que é feita a higiene bucal. Vamos já ver que nos adultos vai ser já de forma diferente. Vai variando. Exatamente. Sim, vai variando. Ou seja, nas crianças também, nos pré-escolares, quando começam o aparecimento dos outros dentes, os molares, premolares, a higienização aí começa já a ser feita com as escovas de dentes e com pasta de dente. E que de preferência, atualmente até temos muitas pastas de dente infantis, que contenham flúor, estas são as mais recomendadas. Eu gostaria de ressaltar algo muito importante, sobretudo quando nós falamos sobre a higiene bucal para um sorriso saudável. Exatamente. Só para referir de que a preocupação da higiene bucal não começou recentemente. Começou já desde os anos 2000 a.C. Há relatos que apontam de que os egípcios usavam, sobretudo, uma pedra, exatamente, uma pedra chamada pedra pumice. Essa pedra pumice, juntamente, fazia-se uma mistura com vinagre e faziam a limpeza dos dentes. Esta pedra pumice era uma pedra contendo alguns químicos, como silício e tantos outros químicos. Os químicos conhecem bem quando se fala desta pedra. Realmente,
E uma vez de que é mesmo importante, quando falamos de higiene bucal, estamos a falar sobre práticas que garantem a limpeza dos dentes e gengivas, não é? E, consequentemente, uma boca saudável, ou seja, um sorriso saudável. E começa exatamente com a higienização. Começa com a escovação dos dentes. Mas também não basta somente esfregar. A higienização tem de ser adequada. Há muitos escovam os dentes, mas às vezes não ficam completamente limpos. Mas têm enfermidades que afetam a boca. E de lembrar também de que a boca está constituída da seguinte forma: temos os dentes, temos as gengivas, temos a língua, temos os lábios e outras estruturas também. E agora, quando as pessoas fazem a escovação, ou as crianças fazem a escovação dos dentes, às vezes nem sempre faz-se também a limpeza da língua. A língua também pode conter algumas bactérias. Por isso é importante a escovação. Os adultos, no caso os pais, têm de acompanhar as crianças para poder então ensinar qual é a melhor prática no sentido de terem sempre os dentes limpos e evitar as enfermidades como cárie, como tártaro, como a placa bacteriana e tantas outras enfermidades que afetam a estrutura da boca. E também a limpeza dos dentes começa assim e muito bem aos recém-nascidos, como o colega disse muito bem. Mas só que o uso da escova é uma escova muito pequena, que é adequada à idade que é utilizada, mas começa a partir, o uso da escova começa a partir dos 18 meses. Nós estamos a falar de 1 ano e 6 meses. Usa-se uma escova macia, com cerdas muito leves. Mas, sobretudo, essas crianças são acompanhadas pelos pais. Já imaginou usar uma criança uma escova e depois passar a pasta? O que pode acontecer? Pode ingerir. E isso pode também trazer certos problemas. Exato. E também não só. Quando se faz a escovação ou a limpeza dos dentes, tem de se ter muito cuidado, porque tão logo que se faz a limpeza dos dentes, terminando, então faz-se, depois de tirar aquele lixo, depois faz-se a limpeza da língua. Mas também a escova, ao sendo feita a limpeza da língua, os movimentos não têm de ser de vai e vem. Por quê? O próprio lixo que estará na boca pode passar para o lado mais fundo, não é? Da boca, e isso pode originar com que algumas bactérias façam um retrocesso para a garganta. E também, o que pode também acontecer, sobretudo, pode criar vômito, pode criar ânsia nestas pessoas. Por isso, ao fazer a limpeza da língua, é colocando a língua para fora e pegando a escova, fazendo o movimento do fundo para fora, do fundo para fora. Então, assim, o que acontecerá é que a limpeza será completa. Mas o que alguns também se esquecem, fazem bochechos. Depois de terminar de se alimentar, pegou uma água, colocou na boca, bochecha e cospe, achando que a limpeza está completa. Também é um erro. Realmente, existem muitos erros que têm acontecido diariamente, mas temos que ter o conhecimento de que quando a escovação é completa, os dentes ficam limpos, o hálito é puro e um sorriso tão bonito. E saudável. E saudável, exatamente. Qual é a pasta de dente recomendável para as crianças? Para si. Sua opinião. A minha opinião estaria a falar do Colgate, porque tem muita segurança, né? É a pasta de dente mais recomendada a nível mundial, então eu recomendo mesmo o Colgate. Okay.
para si, recomenda-se O Colgate. o Colgate. Sim. E será que para as crianças, voltando na questão anterior, será que para as crianças elas necessariamente precisam de usar uma pasta de dente ou somente só tem que se fazer como água morna, um paninho e limpar aí a gengiva das crianças? Enquanto pequeno, acho que é necessário fazer simplesmente com água morna. Por causa dos químicos que é usado na pasta de dente, né? Ok. Então, enquanto o tecido, como é que eu posso dizer? O tecido dos dentes ainda não está tão estabilizado, né? Então, vamos mesmo usar água morna e as compressas para limpar a boca dos mais pequenos. Mas para os que já têm uma idade de 4 a 6 anos, já estão na idade pré-escolar, então para esses mesmo é obrigatório a usar o Colgate para poder retirar o mau hálito da boca. Disse aqui muito bem a nossa querida, generosa Piedade na questão do cuidado da higiene bucal das nossas crianças a partir dos 5 anos para diante. Nós não temos o hábito ou até mesmo o costume de levar as nossas crianças para o estomatologista. E quanto a essa questão, como é que deve ser feito esse acompanhamento para os pais que no caso não têm a cultura de levar os seus filhos para um estomatologista? Ou até mesmo condições financeiras. Gasta-se Se falarmos de condições financeiras, os hospitais agora têm estomatologistas. Então, alguns tinham receio de levar para clínicas privadas, porque antigamente no Luena só tínhamos um estomatologista. Mas graças a Deus, agora temos estomatologistas no Hospital Geral. Então mesmo é aconselhável os pais levarem as crianças para melhor controlarmos a higiene bucal. Realmente, então todas essas práticas são necessárias que sejam feitas. Porque temos que nos lembrar de que quando as pessoas comem, quando as pessoas bebem, algumas partículas ficam completamente entre os dentes. E estas partículas que às vezes a gente não consegue ver, acabam por cada vez mais estar ao redor dos dentes. E depois o que vai acontecer? As doenças aí começam, como a própria cárie dental e a placa bacteriana. Os micro-organismos aí começam cada vez mais a se reproduzir. Bem, também fazer referência de que a própria boca tem bactérias que é da flora normal. Isso é normal. Não traz problemas nenhum. Mas só que em situações desfavoráveis acabam mesmo por produzir doenças, por produzir certas enfermidades. E também de lembrar de que estas enfermidades que começam na boca, se passam na corrente sanguínea, é muito fatal. Essas bactérias se passam na corrente sanguínea e chegarem até ao músculo cardíaco, podem trazer uma enfermidade que se chama endocardite. Se também passam para um outro órgão vital, como os pulmões, podem também trazer pneumonia. Então são tantas enfermidades que as bactérias que por falta de higienização existirem na boca podem sim afetar o organismo todo. Por isso é importante a higienização. Agora, passar a pergunta que me foi formulada de que quanto tempo ao dia, sim. A partir dos 2, 3, 4, 5 anos até a idade adulta, exato, pode-se escovar? Quantas vezes ao dia pode-se escovar ou lavar-se a boca? Ok, exato. É para dizer de que alguns recomendam que seja 3, mas segundo as literaturas científicas é o mínimo, porque fazendo a limpeza durante 3 vezes ao dia não será completo. Por isso recomenda-se fazer a limpeza diária sempre que poder se alimentar. Faça sempre a limpeza dos dentes e até a hora de dormir. A última limpeza é muito importante,
porque o acúmulo de partículas, sobretudo alimentares, acabarão de que forma, não é, manter um ambiente insalubre dentro da nossa boca. Em todas as refeições, tão logo que se faça a refeição, deve-se fazer a limpeza dos dentes. Assim estaremos a garantir uma boa saúde para nós e para a nossa família. Ok, obrigado. Eu gostaria de fazer mais uma questão aqui. Foi uma aula dada de como higienizar a nossa boca, pois que ela que comunica, pois que é por intermédio dela que nós comemos e falamos com as pessoas. Mas a outra questão que eu gostaria de lhe propor a esse momento é a seguinte. Nós, antigamente, penso que isso já passou de hábito, já é um costume. As nossas mães acostumaram-nos sempre que quando acordamos, antes até da pequena refeição, primeiro lavamos a boca. O que é que tem a dizer isso? Primeiro comemos ou primeiro lavamos a boca e só se comemos? Ok, realmente. Quanto a essa questão, tão logo que nós acordamos, é necessário que se faça a limpeza dos dentes. Até porque também estaremos a manter um equilíbrio do pH da boca. E também estaremos a manter um sorriso saudável. Tudo porque o que acontece? Quando nós acordamos, é claro que a boca, ou devido da saliva que contém a boca, e os restos alimentares que ficaram ali apegadas aos dentes, de manhã, quando a pessoa abre a sua boca, é claro que sai um cheiro estranho. O mau hálito, poderíamos dizer cientificamente que é halitose. O mau cheiro chama-se de halitose. Exatamente. Deita-se um mau cheiro. E para já, é necessário mesmo que se faça a limpeza dos dentes. É preciso que se faça a escovação. Mas tem de ser adequada. E também, atenção, alguns quando escovam têm feito com muita pressa. E até outros esfregam com muita força. Realmente, tem acontecido. E quando fazem isso, quando fazem com muita pressa ou então com muita força, acabam também por danificar a própria gengiva. Acabam também, às vezes, por danificar o próprio dente, o esmalte dentário. Por isso, tem de ser adequada. E atenção, existem também algumas escovas que não são adequadas. Há escovas com cerdas leves, com cerdas médias e cerdas duras. Mas só que ao irmos no mercado informal para podermos comprar estas escovas, é preciso se ter muito cuidado. E até mesmo é bom também pedirmos sempre auxílio de um especialista. Agora, quando escolhermos essas escovas, no caso as escovas com cerdas duras ou mesmo médias, elas são muito usadas para aqueles que usam prótese dentário. Porque a cerda é dura. E já imaginou usando mesmo para alguém que os dentes ainda estão numa condição normal? Acabará mesmo por lesar a mucosa bucal. Por isso, esses cuidados todos são necessários. E ao acordar é mesmo necessário escovarmos os dentes. E depois, beber água para poder hidratar. Assim estaremos a manter um equilíbrio do pH bucal e estaremos a manter um ambiente salutar na nossa boca, no nosso corpo e na nossa família. Ok, obrigado. Essa foi a questão respondida. Se você ainda tinha dúvidas de quantas vezes deve se escovar ao dia, tudo aqui já foi esclarecido. E se é normal primeiro acordar, escovar e só assim comer, já foi também aqui esclarecido que a escovação da boca deve ser feita regularmente. Sempre que ingerir um determinado alimento, tu deves fazer a lavagem da boca. Eu gostaria de me dirigir à minha querida Generosa. Normalmente nós na rua temos nos deparado com pessoas que
ao longe, tu já consegues ver que ele apresenta dentes amarelos. Eu gostaria de saber primeiro, é normal, há pessoas que já nascem com dentes amarelos, ou o normal é mesmo nascer com dentes brancos? E se essas pessoas já estão com os dentes amarelos, qual é a solução disso? Primeiro eu gostaria de saber, deixa-me fazer compreender. Primeiro eu gostaria de saber se há pessoas que nascem já com dentes amarelos. Bem, não tem pessoas que nascem com dentes amarelos. Os dentes só se tornam amarelos porque não fizemos uma boa higienização. E naquela questão aqui, já entendemos lá em casa, já aprendemos que não há ninguém que nasceu com dentes amarelos. Se aparecer alguém, porventura, e dizer que meus dentes são amarelos, já nasci com ele está a mentir, segundo a especialista. Mas se a outra questão for, já que por causa da má higienização da boca, acabou por afetar os dentes ao ponto de tornar-se amarelos, qual é a solução? Como deve ser feita a higienização bucal nessa fase? Nesta fase, pode ir para um dentista, porque agora faz-se a lavagem dos dentes, né? Então pode ir para o dentista fará a lavagem dos dentes, os dentes voltarão ao seu normal. Respostas rápidas e práticas, gosto disso. E ainda tenho outra questão, ainda tem muitas aqui. O pessoal lá de casa quer saber de todas e outras muitas questões. Para si, quanto tempo de duração deve ter uma escova de dente? Porque, deixa-me salientar, nós compramos a escova até quando ele mesmo já tiver a cair. Quanto tempo? Para ti, como especialista, quanto tempo deve ser usada a escova de dente? Por mim, diria 3 meses. 3 meses é a duração, ou é o tempo que pode fazer a duração de uma escova ou de uma pasta de dente. 3 meses. 3 meses. E qual é a recomendação que deixa para aqueles que acabam por fazer 1 ano com a mesma escova de dente? Porque há pessoas assim. O conselho que eu daria para aquelas pessoas que fazem ou que demoram com a escova durante 1 ano é que depois de 3 meses a escova já não terá a mesma resistência. Então, ao lavarmos os dentes, né, os dentes já não ficam limpos, e ao lavarmos a língua também já não tira o mau hálito da língua. Os dentes ainda continuam, como o Mano Richete disse, aquelas metadinhas, né, de comida que ficam nos dentes. Então, depois de 3 meses, a escova não terá aquela possibilidade de poder retirar o lixo que fica nos dentes. Então, eu diria, manos, depois de 3 meses, vamos mesmo mudar as escovas. Temos escova de 100, temos escova de 200. O máximo da escova agora, o Colgate, está 300 kwanza. Então, depois de 3 meses, vamos mesmo descartar as escovas antigas e comprarmos escovas novas para lavarmos e bem higienizar a nossa boca. Está passado o conselho. As escovas cabem em todos os bolsos. Então estamos aqui, gostaria também novamente ao Mano Edmundo se tem algo a crescer quanto a isso, esse assunto, a duração da escova de dente. Sim, então o que acaba influenciando na nossa saúde bucal, como ia dizendo, é o nosso estilo de vida. Muitas das vezes aquilo que nós vamos consumindo, falando propriamente dos alimentos, aquilo que nós vamos bebendo, as bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, algumas doenças também, enfermidades principalmente sistêmicas, como cânceres, diabetes, problemas que afetam o fígado, que afetam os rins, sim, entre outros problemas mais ou menos relacionados ao estilo de vida. E em comparação a isso, é a mesma coisa que a higienização, aquilo que já íamos dizendo. Alguém que leva um estilo de vida saudável também tem maiores chances de, com uma boa higienização, de alcançar mais ou menos aquele que é o sucesso da saúde bucal. E depois há outra questão que se fez sobre, voltando atrás, sobre aquilo que é os dentes, se as pessoas nascem com os dentes amarelos ou não. Então, essa questão
é como a colega já disse. Ninguém nasce com os dentes amarelos, até porque nós temos visto isso aqui, todo mundo observa. As crianças, quando nascem, os dentes são branquinhos. Então, o que depois vai refletir no que vai ser a continuidade da cor são aquilo que são os cuidados. Por isso é que aqui a gente frisou que é muito importante, desde pequeno, antes do aparecimento dos próprios dentes, dos primeiros dentes, começarmos já com hábitos de higienização bucal, que é a limpeza que nós já falamos. E se a criança já nasce, ou seja, nós já incutirmos esses hábitos desde muito cedo, claramente que numa vida adulta ou na sua adolescência, claramente que pode ter mais sucesso. E sempre não podemos esquecer que sempre a melhor forma, ou seja, sempre nós como pais ou encarregados, nós que acompanhamos os filhos, nós vamos ajudando, mas sempre temos que ter uma orientação. Temos que ter uma orientação que é de um profissional. Nesse caso, que é um dentista, um estomatologista. Então, tem que ter sempre esse acompanhamento. Agora, a questão dos dentes observamos um rapaz que os dentes estão amarelos. E qual é a solução? A solução era um dentista. O dentista vai avaliar, porque existem os problemas bucais. Desde o tártaro, como já explicou, aqui uma lixeta, desde a placa bacteriana e a cárie dentária. Estes todos os problemas que são mais ou menos, ou advêm daquilo que é ou a mal higienização, a mal higienização da boca. Então é daí que nós primeiro temos que levar, ou seja, fazer o acompanhamento de um dentista. E também dizer que existe branqueamento de dentário. Atualmente os problemas são resolvidos, como a colega disse, pode ser em um dia. Então eles vão ao dentista, fazem uma lavagem, depois fazem as suas técnicas e acabam fazendo um branqueamento que é dentário. Fez-se uma interrogante aqui de que é normal uma criança ou mesmo até um adulto ter dentes amarelos? Ou mesmo até castanhos? Exatamente. Concordaria com os meus colegas do painel de que não é normal as crianças ou mesmo adultos terem dentes amarelados ou acastanhados. Não é normal. Não é normal. Quando isso acontece, estamos diante de uma enfermidade. A princípio, eu vim a destacar algumas enfermidades que afetam os dentes ou então a boca e gostaria de enumerá-las. Se me permitem. Comecei a destacar sobre a placa bacteriana. Eu disse a princípio de que a placa bacteriana ela surge quando não se faz a limpeza da boca, completa da boca. O que vai acontecer? Há alguns restos ou pigmentos de alimentos que ficam aderidos aos dentes ou até mesmo às gengivas. E também estas placas, por sua vez, ou estes pigmentos vão se acumulando ali. E algumas bactérias também vão se acumulando ali. Ok? Na superfície dos dentes ou então da gengiva. Estamos diante já de uma placa bacteriana. E depois esta placa bacteriana, ela acabará por passar para tártaro, ou então chamado cálculo dentário. O cálculo dentário ou tártaro acontece quando a placa bacteriana não é removida totalmente de uma forma correta quando se faz a limpeza dos dentes ou então a escovação. Ela se calcifica nos dentes e forma uma espécie de crosta. Quando vai apresentando a forma de crosta amarelada ou então castanha. Estamos agora diante de um cálculo dentário. Começamos de uma placa bacteriana, agora passa para o cálculo dentário. Exatamente. E também, atenção, essa crosta, ela fica endurecida. A crosta fica amarelada ou acastanhada, mas fica endurecida nos dentes. Exatamente, sobre os dentes. E o que vai acontecendo? Quando a higienização não é adequada, este cálculo dentário
acabará por danificar o esmalte dentário. E que também pode afetar as gengivas. Quando afeta as gengivas, agora o termo científico passa para a gengivite, a inflamação da gengiva. Exato. E também a gengiva ou a gengivite, quando não é tratado, acaba por corroer o próprio dente. Como é que acontece a gengivite? Ela vai acontecendo de que forma? A pessoa começa a ter sangramento, e este sangramento é mesmo saindo das gengivas. A pessoa começa a sentir o gosto normal do sangue, achando que é normal. E depois o que vai acontecer? Essas estruturas, essas bactérias aderidas a estas superfícies acabarão então por afetar o próprio dente, danificar o próprio dente. Estaremos diante da cárie dental. E depois o que vai acontecer? Quando rompe com toda a estrutura, estaremos então agora diante de um termo que é pedodiolite. Pedodontite. Obrigado, meu querido. É pedodontite. Pedodontite que é a destruição das estruturas que sustentam o dente. O próprio dente desaparece e que depois acabará por afetar o osso. E ali a pessoa estará sentindo muita dor, mas muita dor mesmo. A pessoa não consegue dormir. Anatomicamente nós conhecemos de que os dentes, os nervos passam nos dentes. Por isso muitas vezes quando há uma lesão no dente, a pessoa queixa-se muita dor de cabeça e completamente toda a máquina viva, no caso o organismo humano, estará todo ele afetado. Por isso há que se ter muita atenção. Quando estamos diante da placa bacteriana, ou então estamos diante de um tártaro, ou então falando sobre o cálculo dentário, ao fazer a limpeza tem de se remover esta crosta amarela ou acastanhada, mediante a higienização. Só assim poderá ocorrer. Mas agora, se estarmos agora diante de sintomatologia, de um quadro clínico, de uma dor forte de cabeça, dor nos dentes, ou ao mastigar, quando nos deitamos, sentimos às vezes uma inervação, ou então uma dor forte saindo da boca, em que a pessoa parece não ter descanso, é necessário completamente que a gente vá a um especialista. Devemos ir a um estomatologista. Não se deve fazer a medicação. Só quem deve medicar é um especialista. Porque se a gente faz uma medicação inadequada, pode trazer-nos também certos problemas. A dosagem dos medicamentos. Nem todos conhecem a farmacologia. Há quem porque diz, eu tenho que usar um catemo, doutores. Sabem o medicamento que ultimamente está aí a bater nas comunidades? O catemo. Acho que alguns já fazem ideia quando faço referência do catemo. Catemo é o diclofenac. É o diclofenac. Vem ali uma imagem de uma senhora, às vezes um senhor com uma enxada, segurando uma enxada. E eles aí denominaram um catemo. E ultimamente está a ser um dos medicamentos que muita gente está mesmo a usar, mas sem a receita médica. E quando se faz uma sobredosagem, já é um problema. A pessoa pode passar a ter uma insuficiência renal e tantos outros problemas. Um problema hepático por acúmulo, ou sobretudo o acúmulo do medicamento no organismo, porque as doses estão sobreelevadas. Por isso é necessário que quando tudo isso acontece, vamos correr a um especialista. Temos muitos especialistas nas unidades sanitárias. Não se deve fazer a automedicação diante das doenças que aqui já referenciei. E também atenção, aqueles que fumam, acaba por afetar os próprios dentes. Os dentes ficam completamente manchados com o fumo do cigarro.
a própria nicotina, que é a substância que nós encontramos no cigarro, acabará por afetar. E isso pode causar o câncer na boca. E também devemos ter muito cuidado também, sobre apelar àqueles que também usam tabaco. Aqueles que consomem bebidas alcoólicas. Não é recomendado pessoas consumirem bebidas alcoólicas ou mesmo fumarem, porque traz muitas enfermidades no organismo. Não só na boca, mas acabará por afetar. Em palavras miúdas, para além da dor de dente, quais são as outras doenças que provêm por falta da má higienização do bocal? As doenças que afetam, sobretudo, a cavidade bucal são as que referenciei antes, mas gostaria de mencionar. A cárie dental é uma das doenças comuns e mais popular do mundo. E muita gente passam com este problema, a cárie dental. Mas eu sempre tenho de recomendar, além da cárie dental, disse aqui muito bem a placa bacteriana. Disse também sobre o tártaro, ou então o cálculo dentário, que disse de que os dentes ficam amarelados, ficam completamente com crostas amareladas ou castanhas. Exato. Ficam aderidas aos dentes ou até mesmo às gengivas. Falei também sobre a gengivite, a inflamação das gengivas. E também aqui disse sobre a periodontite. E também mencionei sobre algumas lesões bucais. O próprio câncer da boca. Essas são enfermidades que afetam a cavidade bucal. Mas só que todas essas acontecem por falta de má higienização. De apelar de que nós falamos sobre as crianças, de que há que se ter cuidado sobre a higienização da cavidade bucal das crianças. E nós apelamos de que os adultos têm de ter muito cuidado a acompanhar as crianças o uso da pasta. Quando falo da pasta, estou a falar da escova de dente e também do tubo-dente. É necessário que os adultos acompanhem. E os próprios adultos também, esta prática tem de continuar. Eu não estou a dizer que não se tem feito, mas sim tem de ser diária, para que evitemos este mal que tem afetado a nossa sociedade, em particular a província do Mochico. Exato. Bem, estamos chegando na nossa reta final do Kutala Podcast. Esse que é o programa que levará até si todos e muitos outros temas interessantes que aqui advêm por intermédio da nossa província. Mas ainda não terminamos. Temos ainda uma questão que meu WhatsApp está a bombar, então estou aqui a ver, meu WhatsApp está a bombar. Temos aqui uma outra questão. Será que o consumo regular da água pode acabar com o mau hálito? Por mim digo que não. O que é que então pode acabar com o mau hálito? Já que os colegas disseram, o que acaba com o mau hálito é a higienização. Se não higienizarmos a boca, podemos beber água e ainda assim teremos um mau hálito. E também queremos falar daqui de alguns alimentos, né, que têm benefício para os nossos dentes e as nossas gengivas. Temos as vitaminas que contêm a vitamina C, a vitamina D, o cálcio e tantos outros. Nesses alimentos temos o óleo de bacalhau ou de fígado, né? Os ovos cozidos também ajudam a fortalecer os dentes. E temos o feijão, temos os cogumelos, temos as sementes de abóbora, temos amendoim, temos a banana, a água, os leites derivados. Também temos aqueles alimentos que prejudicam os nossos dentes. E no caso humano, o Mano Lixeta já disse do tabaco, o café, a cerveja, massa. Quando não é bem cozida, também ela pode danificar os nossos dentes. Alguns comemos arroz cru, né? Temos aquele hábito de pôr o arroz na caneca e colocar o açúcar. E quando ele é rijo demais, também danifica os nossos dentes. O açúcar e o mel.
também por causa da quantidade ou da doçura que ele tem, isso também prejudica os nossos dentes. As bolachas e os bolos também. Vamos ter que reduzir na alimentação dos doces, porque isso... Estamos mesmo na reta final, estamos quase a fechar com o nosso podcast, mas antes, porém, vamos aqui, os nossos convidados vão aqui deixar as suas recomendações. Bem, as recomendações que deixamos é que façam mesmo a higienização da boca, porque quando temos um mau hálito ou temos uma cárie dentária, não conseguimos nos aproximar das pessoas, né? E não vamos ter um bom sorriso. O sorriso já não será aquele que nós queremos dar. Já não será saudável. Já não será saudável. Então, mesmo a recomendação é que se faça a higienização dos dentes ou da cavidade bucal. Olha, as recomendações que eu tenho a deixar, acho que são mais práticas e eu vou deixar mais para as pessoas, os pais ou encarregados. Então, o que é que acontece? Para quem esteja a nos acompanhar, quem é encarregado, é pai ou acompanha a vida de uma criança, principalmente. A higiene bucal é um processo que começa na infância, ou seja, tudo que aquilo é cultivado no princípio, ou seja, as chances de nós alcançarmos o sucesso contínuo são maiores. Então, pais encarregados, vamos cultivar esses hábitos. As crianças desde pequeno devem ser sempre orientados, acompanhados a fazer a higienização bucal adequada. Existem escovas adequadas para crianças, pasta de dentes adequadas para crianças. Então os pais devem acompanhar junto os filhos, se for possível até fazer a higienização bucal dos seus filhos, diante dos seus filhos, todos juntos, criar esse hábito, orientar como deve ser feito e mostrar como é que deve ser feito. Depois, a outra recomendação para as mães que amamentam os seus filhos, após a amamentação, no período noturno principalmente, não se esqueçam de fazer a limpeza, tanto faz da gengiva ou dos dentes dos nossos pequenos, porque quanto mais a gente vai negligenciando isso e vai criando mais problemas, porque atualmente nós temos notado, ou tem aparecido cada vez mais crianças pequenas que têm problemas de cárie, principalmente. Ok, obrigado. Senhor Liceta, recomendações. Exatamente. Não gostaria de ser repetitivo daquilo que os meus colegas do painel já referenciaram, mas gostaria de destacar sobre tudo a litose, o mau cheiro. Porque que se torna persistente? É devido aos resíduos de alimentos que se acumulam na boca. Exatamente. E sofrem um processo de fermentação. E que também o pH da boca fica desequilibrado. O pH. Nós conhecemos muito bem de que o valor, a escala vai de 0 a 14. E o pH normal da boca vai de 6,8 a 7,2. Esse é o pH normal. O pH normal. Quando está abaixo, ok? Quando está abaixo, estamos de um pH ácido. E quando o pH está ácido na boca, significa um desequilíbrio. E isso fomenta mesmo o aparecimento de certas enfermidades. Também quando está alcalino, que é acima, não é, do 7,5 para em diante, estaremos também diante das enfermidades. Então temos que manter um ambiente ou então um pH neutro, que corresponde ao valor que já disse, 6,8 a 7,2. Como recomendação, recomendaria a todos os internautas e a todo o pessoal aí em casa de que deve-se fazer a higienização adequada. Não basta só somente esfregar os dentes, não basta só somente fazer bochechos, mas sim devemos usar a pasta, que é a escova de dentes e o pulso-dente. E também devemos fazer sempre consulta a um especialista, aos estomatologistas. Fazer consulta não é só quando alguém está doente, não. É para se fazer, não é uma verificação
uma análise das estruturas que compõem a cavidade bucal. E tem de ser de 3 em 3 meses. Recomendaria que fosse de 3 em 3 meses, mas só salvo em situações quando alguém sente-se mal e já não pode esperar que tem de fazer em 3 meses. Terá que consultar um especialista. Então temos que criar hábito, pessoal. Temos de criar o hábito de sempre procurarmos um especialista para assim fazer sempre a verificação das estruturas que compõem a cavidade bucal. Desta feita, é para dizer de que nós agradecer este apoio por parte também do Instituto Superior Politécnico de Mochico, não é, que sempre nos tem apoiado nestes programas, nestas atividades em que estamos realizando, e nós agradeceríamos imenso mesmo que Deus vos abençoe e que continue nos ajudando sempre, não é? E também a todo o pessoal que pretende abraçar este projeto, também estamos de braços abertos, empresários, as instituições públicas, por favor, que nos recebam de coração, estaremos sempre ajudando a comunidade. E também, no dia 25, nós teremos a nossa atividade, onde haverá palestra e também a entrega das pastas que são necessárias. Pasta de dente. Alguém pode pensar às vezes que é uma pasta escolar. Não, pessoal. É a pasta de dente que nós estaremos entregando aos nossos alunos na escola número 50, Vila Luso. Apenas só estaremos entregando para aqueles alunos, não para a população em geral. Não para a população geral. Somente foi aquele grupo que nós identificamos. São mais de 250 crianças em que estarão beneficiando, sobretudo, destes produtos de higienização da cavidade bucal. E teremos aí palestras e também outros pontos fraturantes da nossa atividade. Então, nós agradecemos imenso e desejar continuação de boa noite e um candando bem forte a todos. Muito obrigado. Então esse foi o podcast de hoje com o grupo Projeto Saúde Sem Mistério. Eles que têm levado e têm andado por vários municípios da nossa província, destacar já o Lucusse. Então esse foi o podcast de hoje com o tema higiene bucal para um sorriso saudável. Você que ouviu, não perca, dia 25 de setembro, na Escola de Ensino Primário Vila Luz, número 50. Eles estarão lá para então passar essa palestra sobre a higiene bucal e também ofertar materiais de higienização bucal, mas somente para as crianças. Vai lá e para você aprender melhor a como higienizar a sua boca. Então, meus convidados, nós agradecemos por cá estarem e desejamos votos de boa noite. Se você gostou do vídeo, não esqueça de partilhar com os seus amigos e não perca o próximo episódio porque está imperdível. Aos interessados em fazer entrevistas ou participar dos próximos episódios aqui no Kutala Podcast, não hesitem em ligar 928 11 66 71 e 942 811 248. Também pode fazer a solicitação enviando uma mensagem na página. Até o próximo episódio. Tchau!